Aleluia. Uma alegria estar aqui com vocês na Viraí novamente. Mato Grosso do Sul mora no nosso coração, na Viraí, em especial devido aqui onde começou o ministério pastoral, através dessa igreja, o Ministério Água, onde nosso pastor e pastora Zilda, pastor Judá, nossos pastores, apóstolos e profetas, plantaram aqui essa igreja tão amada, que eles têm tanto carinho por vocês. Hoje ele ligou para mim, falou: olha, eu fico muito contente que você possa estar indo servir esta igreja, que nós temos tanto amor, tanto carinho. Ele está aí por tantas nações, tantos lugares, mas lembre-se sempre que vocês estão aqui na Viraí, sustentando através da oração a vida dele, amém? Glória a Deus. Nunca se esqueça de orar pelos seus pastores, em nome de Jesus, porque talvez você não está participando, presente com ele geograficamente, vocês ofertaram ele, e ela e a família, mas vocês estão participando diretamente através das orações, amém? Vocês percebem que a partir do momento que vocês ofertaram a família Bertelli, o tanto que Deus tem levado eles a muitos lugares, quem percebe isso? Que houve um crescimento no ministério missionário deles. Levante as mãos. Então diga-se: nós, de Naviraí, nos comprometemos em não perder de vista e orar por eles, amém? E o Senhor, Ele sabe dar a recompensa para vocês, amém? Vocês ofertaram, apóstolo Judá, a pastora Zilda e a sua família, a Sara, a Isabela, que hoje estão casados, e vocês vão colher muito mais. Muitas vidas serão salvas nessa igreja. Posso ouvir amém? Muitas vidas serão alcançadas nessa cidade, vidas que serão impactadas. Quem aqui, de algum modo, esse ministério, esta igreja, ela tem impactado a sua vida, seu casamento, sua família? Você pode aplaudir e glorificar a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Estou muito grato aqui, servindo a Deus com vocês. Estávamos lá em Mundo Novo, servindo ao Senhor, prontamente, a pedido do apóstolo Judá, do pastor Fabiano. Estamos aqui, minha família voltou hoje, meu filho e minha esposa. Eu fiquei aqui para servir os irmãos com muita alegria, amém? Glória a Deus. Quero compartilhar uma palavra de Deus com vocês. Eu creio que Deus vai falar ao teu coração nessa noite. Salmo 51. Abra comigo Salmo 51. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Salmo 51. Obrigado, Deus abençoe. Versículo 6. Quantos acharam? Diga glória a Deus. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Versículo 16. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu o ofereceria, e não tem prazer em holocaustos. Os sacrifícios que Deus agrada é o espírito quebrantado, coração quebrantado, contrito, tu não desprezarás. Repita comigo: Deus não despreza um coração quebrantado. Diga: Deus não despreza daquele que o adora de verdade. A palavra de Deus diz: vem a hora e já chegou em que o Pai procura verdadeiros adoradores. Irmãos, nessa noite, sempre quando você ouvir uma palavra, entenda que é uma palavra para a igreja de Jesus. Não é nada pessoal, não é sobre uma cidade,
mas a igreja de Cristo na terra. Quantos aqui fazem parte da igreja de Jesus? Quantos aqui são discípulos de Jesus? Eu estava orando, Deus colocou uma palavra no meu espírito esses dias. Não é uma palavra específica para a cidade de Naviraí, é uma palavra para toda a igreja de Cristo. Uma das coisas que o diabo tem utilizado como arma nesses dias é tornar algo que é especial comum. Eu estava aconselhando um jovem em santidade e consagração, e ele estava em comprometimento de oração com uma determinada jovem, e aconselhando ele, no momento, eu falei algo que foi o Espírito Santo que me usou, que eu disse: olha, você tem que ter cautela, sabedoria, orar, porque você é especial, porque você é diferente dos demais jovens da sua idade, você anda em consagração, santidade, nunca se envolveu com nenhuma menina em consagração, e uma das maiores armas que o inimigo quer utilizar é tornar você como um jovem comum. Você tem ideia, irmãos, vocês estão aqui, quanto vocês são especiais para Deus? E que o diabo ele luta de dia e de noite para tornar você uma pessoa comum. Você não é comum. Muitas vezes nós cometemos o erro da comparação. Asaf, ele adorou a Deus nos dias de Davi e de Salomão. Em um dado momento ele fez comparação da vida dele com os ímpios. Ele falou: eles não servem a Deus como eu, eles não entregam a sua vida para Deus como eu, e eles têm benefícios. Muitas vezes você está aqui servindo a Deus. Vou descer um pouquinho. Você está aqui servindo a Deus, e dentro do teu coração você às vezes pode sofrer uma seta de se comparar. Eu sirvo a Deus, vou na igreja, dou meu dízimo, porque minha vida está assim. O inimigo muitas vezes está lutando para que o teu filho seja uma criança comum como as demais crianças, que o teu casamento seja um casamento comum como os demais, que os jovens sejam jovens comuns, porque o diabo ele é ameaçado por tudo aquilo que ele não pode governar e controlar. Muitas vezes o mundo lá fora diz para você e para mim que ser livre é você fazer tudo o que você tem vontade, mas eu acho que isso é escravidão. Se eu faço tudo que eu tenho vontade, eu não sou livre, eu sou escravo da minha vontade. Eu creio que uma das armas que o inimigo tem tentado utilizar contra a igreja de Cristo nesse tempo é tentar tornar você normal, tentar tornar a igreja de Jesus uma igreja normal. Nós viajamos por muitos lugares para ministrar a palavra de Deus. Eu já entrei em igrejas para ministrar aonde eu não senti a presença de Deus. O louvor lindo, a igreja linda, cheia de pessoas. Quero ensinar um segredo para você: quantidade não é sinônimo de intensidade. Vou repetir: quantidade não é sinônimo de intensidade. Você pode ter 1000 pessoas cantando, aparentemente adorando, mas o Pai está à procura, e quando Ele olha, Ele não encontra adoradores intensos de coração. Se eu pudesse intitular essa palavra de hoje que eu estou pregando, e repito, não é uma palavra específica para esta cidade, mas para toda a igreja de Cristo, um alerta, eu chamaria de fé não fingida. Ele está à procura de verdadeiros adoradores, e a arma do inimigo é tornar você, ele não quer tirar você da igreja, sabia?
Ele quer tirar a igreja de dentro de você. O inimigo, ele quer que você seja um simulador. Você simule a sua fé. Você simule a sua adoração. Que você cante canções para Deus que não são mais verdade dentro de você. Por isso ele tem sobrecarregado você com tantas lutas, com tanta dor. A espada do Espírito, ela tem que fazer a limpeza correta do corpo, da alma e do Espírito. Uma igreja almática tem sido muitas vezes a igreja do Senhor Jesus na terra. Como que eu sei que eu estou sendo almático, como adorador, como igreja? A alma, ela tem o poder de simular. O espírito não. A Bíblia fala que o espírito testifica com o nosso espírito, que nós somos. O espírito ou é ou não é. Ou é luz ou é. A alma não. Eu quero fazer você enxergar nessa noite. A alma, ela tem o poder de demonstrar uma coisa que ela não é. Ela consegue simular algo. Quantos estão me entendendo? Quem aqui já teve um sentimento totalmente verdadeiro dentro de você, em relação a determinada pessoa, circunstância, e quando você foi ver a verdade dos fatos, não tinha nada a ver com o que você estava sentindo. Você foi completamente enganado pelos seus sentimentos. Levanta a mão. Diga assim: a alma simula. Nós somos espírito, alma, corpo. E a alma, que é onde estão as emoções, ela tem o poder de simular. Você pode, às vezes, estar cantando um louvor e se emocionar com aquilo que você está cantando. Mas você sai ali fora e o que você cantou não faz nenhuma diferença verdadeira dentro do teu coração. Quantos estão entendendo? De uma forma sutil, dia após dia, o inimigo, ele vai manipulando a sua alma, tornando você um adorador, mas não verdadeiro. Quantos já viram aquelas pessoas que vivem da arte da música? Muitas já foram até desmascaradas, faz um show, cobra sei lá quantos milhões, e na hora que eles estão cantando, na época que era disco ou CD, ficava repetindo, porque na verdade era uma dublagem. Deus não quer dublagem na hora que nós estamos adorando. Deus não quer um coração que está dublando uma sinceridade. Está simulando isso. Essa noite eu estou aqui como um profeta de Deus para te dizer, aí dentro de você ainda tem um coração que ama ao Senhor, que precisa somente ser renovado nesta noite. Você só precisa do renovo do Espírito Santo. Salmo 51, no verso 6, coloca o verso 6, ele fala o que eu acabei de dizer aqui. Sei também que tem prazer na fidelidade em secreto, e no mais íntimo me ensinas a sabedoria. Coloca na NAA, se você tiver na NAA, ele fala sobre a sinceridade de coração. Eu sei, ele fala que Deus ama a sinceridade de coração. Um coração sincero. Diga para o teu irmão, sincero. Fala, sincera. Naquela época, olha para mim, quem já viu aqueles documentários do povo antigo, do Oriente Médio, você vai ver que a maioria dos utensílios domésticos eram feitos de barro. Já viram? Aí tinha os vasos. Então, naquela época, quando uma família ia comprar um vaso, uma panela, para utilizar, para colocar alimento, líquido. Se hoje você quer comprar
uma boa vasilha, uma boa panela para o teu alimento não sair. Imagina naquela época que era tão difícil, não tinha supermercado. Você conservar um alimento, você ter um alimento era algo muito difícil. Então, eles tinham que investir numa boa panela, uma boa vasilha para estocar esses alimentos, sim ou não? E quando eles chegavam diante de um vendedor de vasilhas, ele falava assim, ó, eu quero um vaso sincero. Você sabe, quem já viu essa expressão? Que o vaso, quando era aquele que criou o vaso, o oleiro, se o vaso trincava, o certo era quebrar o vaso e recomeçar o processo. Mas alguns fabricantes de vasos, para não ter que refazer o processo, isso ia gastar tempo, matéria-prima, eles faziam o quê? Passavam uma cera no vaso, da mesma cor do vaso. E aquela cera, ela tampava a fissura por um tempo. Mas quando levada ao fogo, mas quando muito alimento dentro, ela sofreu uma pressão, aquela fissura rapidamente de novo aparecia e o alimento se esvaía, se perdia. Eles falaram, eu quero um vaso sincero, sem cera. Eu não quero um vaso com cera que tampa a trinca. Eu quero um vaso inteiro. Então, quando a palavra lhe fala sinceridade, Deus está falando assim, eu quero você da maneira que você está e é. Quero que você, de fato, venha na minha presença com sinceridade, sem esconder essa trinca, sem esconder essa falha, porque eu vou te quebrar, te levar para a casa do oleiro e vou te refazer de novo, para que você seja cheio. Quantos aqui, o vinho simboliza alegria? Quantos aqui necessitam de alegria e querem uma alegria na tua vida? Quantos querem um vinho novo? Mas a palavra é clara. O vinho novo só é colocado em odre. Aí que é o problema. Eu quero um vinho novo, mas eu não quero me tornar um novo odre. Muitas vezes, nós estamos com a cera tampando as trincas. E quando a presença de Deus vem e as pressões vêm, as trincas reaparecem. E nós ficamos envergonhados, queremos esconder da igreja, dos irmãos, esconder do Senhor. Irmãos, o que antecede avivamento é arrependimento. E eu vou te dizer, eu sinto um cheiro de avivamento para esses dias, para esse lugar. Quando João Batista veio pregando e batizando, ele falou, estou pregando e batizando com água, mas haverá alguém que vai batizar com fogo, ele é maior do que eu, ele tem mais para derramar. Ele fala, arrependei-vos porque está próximo. Sabe o que ele está falando? Está vindo uma glória, está vindo um fogo, está vindo Jesus. Vocês precisam se preparar com arrependimento, porque o avivamento está vindo, Jesus está vindo, para batizar vocês. Então o que a gente aprende com João Batista? O arrependimento, ele me prepara para o avivamento. Diga assim, o arrependimento me prepara para viver um avivamento. Quantos você conhecem aqui? Quero que você fale com sinceridade, não é para agradar o pregador. E você precisa ser renovado e precisa de um avivamento na tua vida espiritual. Você precisa de um renovo. Você está cansado, você precisa de um renovo. Levanta a tua mão bem alto. Vou orar por você. Fica a tua mão levantada. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu oro por essas vidas. E eu profetizo que na medida da fome e da sede delas, elas serão saciadas hoje à noite, com o poder do teu Espírito que será derramado sobre elas, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Coloca o versículo 6, por favor. Então, no versículo de número 6, ele diz, agrada-te da verdade no íntimo. Quando vou oferecer a Deus a minha adoração, Ele se agrada quando é uma verdadeira adoração no meu íntimo. Quando aquilo que eu estou falando condiz com aquilo que está dentro de mim. E houve momentos na minha vida espiritual, e todos nós passamos por isso. Mas por isso temos que estar atentos, alertas. Aonde, irmãos, quase que a alegria de poder estar adorando, servindo, estar na presença, quase que ela estava sendo roubada, quase que ela estava sendo tirada,
Muitas vezes eu estava cantando canções que já não estavam dentro de mim. No passado. Eu estava no culto, mas assim, eu estou aqui, mas não estou aqui. Mas o Espírito Santo, ele me alcançou, irmãos, ele me renovou. Não é pecado você ficar cansado. O pecado é você ficar cansado e colocar a tua espera na pessoa errada. Aqueles que se cansam, mas se esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Os jovens tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas de águia, correrão e não se cansarão. Igreja preciosa de Jesus, eu tenho uma palavra para você que está cansado. Nesta noite, espera nele, ele vai te fortalecer, ele vai te renovar, ele vai derramar uma nova unção sobre a tua vida. A palavra de Deus diz que o óleo fresco nos torna como bois selvagens. Um boi selvagem não pode receber a marca de um dono, um boi selvagem não pode ser preso atrás de uma cerca. Um boi selvagem, nada pode tomá-lo. Aleluia. Louvado seja Deus. Esta unção está aqui nesta noite. Diga assim: Senhor, eu não quero ser um simulador. Fala: Senhor, eu não quero ter uma fé fingida. Aleluia. Aqui em 2 Timóteo, coloca para mim, por favor, no capítulo 1, no versículo 4 de 2 Timóteo. Quando eu li essa palavra, eu fiquei impactado. E eu comecei a fazer uma análise pessoal de mim, de quantas vezes eu tive uma fé fingida. Quantas vezes eu cantei sem, dentro de mim, ser uma verdade. Quantas vezes eu orei, eu falei: Senhor, perdoa-me. Eu quero viver na totalidade do Espírito Santo essa verdade cada dia dentro de mim. Aqui diz: lembro-me das suas lágrimas, estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Agora o próximo versículo: lembro-me da sua fé sem fingimento. A palavra ali no original, fingimento, é sem sinceridade. Eu lembro-me da sua fé sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Quantos aqui tem alguém como referência na tua vida espiritual? Alguém de fé, alguém de garra, alguém que venceu batalhas, venceu adversidades, uma avó, um avô, o apóstolo Judá, um pai, uma mãe espiritual? Quem? E eu quero profetizar que essa mesma fé habita dentro de você. Uma fé não fingida, uma fé não simulada. Você não está aqui nesta noite para adorar a Deus com uma forma simulada, automática. Você não está aqui nesta noite para ver um pregador. Você está aqui porque você tem fome e sede da presença de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai te renovar, irmãos, nessa noite. Eu sinto pessoas cansadas aqui. E o cansaço ele faz termos uma simulação. Simulamos na adoração. Simulamos na generosidade. Irmãos, eu fui pastor de igreja local, e com todo o respeito que eu vou te dizer aqui, tá? Há 27 anos. Na época não tinha piques, não tinha maquininha na igreja. E os tesoureiros, em vários cultos, que a gente tinha que assinar no final, na época era assim, o livro caixa e tudo. Eram inúmeros, não eram poucos, inúmeros envelopes vazios. Não aí da cadeira, de pessoas que levantaram e entregaram. Isso é o que? Uma fé? Bem alto você pode dizer? Uma fé?
Eu não estou falando talvez de um caso específico que alguém pode profeticamente, Deus, eu não tenho nada, mas eu vou ali com a minha vida. Não estou julgando, eu estou ensinando. Entregar esse envelope como se fosse ali uma oferta. Mas não era um, irmãos, eram dezenas. Como que a pessoa tinha capacidade, por exemplo, de pegar um envelope? Alguém tem algum envelope só para mim fazer esse? A pessoa tinha capacidade, entende o que eu estou falando? Não estou falando sobre dinheiro. Eu estou falando sobre o quê? Simular uma adoração. E ela pega um envelope, ela faz assim, ó. Por todo lado, sou abençoado. Traga com alegria a tua oferta. Em tudo que eu faço. Aí dá paz. Aí encontra com o irmão que está vindo. Pai do Senhor. Aí é o tesoureiro. Como que é capaz de estimular isso? Uma fé? Te louvarei. Não, até virou dançarina. A circunstância. Eu estava pregando numa conferência, numa determinada igreja, que tinha cantina. E o povo adorando e cantando, a líder do louvor do Ministério das Irmãs, adorando e quebrantada. Aí na hora que eu estava conversando com o pastor, escutei uma discussão, fui ver, a irmã que estava regendo, que estava dando, estava discutindo com outra irmã, porque ela tinha mandado reservar na cantina 10 coxinhas para ela, a irmã comeu as coxinhas dela. Quem gosta de coxinha aqui? Levanta a mão. Eu tinha um quadro lá em casa que eu ganhei, que era assim, ó, mais vale uma coxinha na mão do que duas fritando. Mais vale uma coxinha na mão do que duas fritando. A irmã que estava ali adorando, te louvarei, não importa a circunstância. Parênteses, se alguém não pegar minha coxinha. Como nós muitas vezes estamos no automático. Uma fé fingida. Imagina, Abraão, Deus, se o Senhor me prosperar no meu caminho, me abençoar, te darei o dízimo de tudo. Aí Deus vai lá e abençoa. Só esse mês que não, né, Senhor? Porque esse mês tem IPVA e tanto de IP. Mas não era de tudo. Fé fingida. Irmãos, nós vamos fazer aqui. Eu não estou te julgando, eu estou ensinando. Vamos fazer aqui a campanha das cadeiras. Você doa uma cadeira. Quantos aqui vão ajudar com 10 cadeiras? Aleluia! O pastor todo feliz fazendo conta. 10, só falta 290. Glória a Deus. Aí nós que chegamos nos 300. Chegou nos 300, pastor, meu Deus, aleluia. Chegou o dia de pagar as cadeiras, irmãos. Você que se comprometeu, amém? Passa lá com a tesoureira. Vocês sabem que eu estou pregando a verdade, não é? O que eu estou falando aqui. Tem a ver, irmãs? Tem. Fala assim, fala, Deus. Passa lá na tesoureira lá, que está no dia e tal. Ué, quantas cadeiras que acertaram? 120. Ué, os outros 180. É fingida. Seja o seu sim, o teu não. A Bíblia fala, quando fores fazer um voto com Deus, cuidado para não fazer voto de tolo. O que é voto de tolo? O que é tolo na Bíblia, voto de tolo? Tudo que você se compromete com Deus e que você não vai cumprir. Pastor, a Bíblia fala de voto. Você acredita no voto? Sim. Você já fez voto? Estou falando por mim. Sim. Você encoraja a fazer voto? Não. Por quê? Porque nem todo mundo está preparado para cumprir o voto, para prometer e fazer o compromisso, muita gente, mas para cumprir não. E eu não quero que seja tolo. É melhor você não se comprometer do que comprometer e não, para você não ser
citado como tolo, fé fingida. Fé fingida. Irmãos, vamos cear. Vem cear, o mestre chama, vem. Agora vou passar um filme aqui do passado. Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, tudo, vai lá, conserta com ele agora. Aí o pastor olha, todo mundo, só falta uma auréola na cabeça, todo mundo santinho, belezinha. Não, ninguém tem nada contra o irmão. Vamos cear, tá? Na quarta-feira, pastor, já faz mais de um mês que eu estou querendo enforcar aquele irmão, estou morrendo de raiva dele, tem que marcar um gabinete com você. Fé fingida. E a gente vai fingindo, e qual que é o perigo? Que a gente se acostuma. Aí nós começamos de fé fingida a se tornar simuladores. Simuladores. Eu simulo que meu coração realmente é totalmente dele. Eu simulo que sou um adorador. Eu simulo que sou um crente em Jesus. Eu consigo simular. Eu consigo louvar. Eu consigo até ofertar. Eu consigo ir no culto. Se vós permanecerdes em mim. Olha as duas condições. E se as minhas palavras permanecerem em, aí sim pedirei o que quiseres, vos será feito. É preciso permanecer nele. E é preciso que as palavras dele permaneçam em nós. Não deixe que o príncipe desse mundo torne você um simulador, um falso adorador. Porque ele sabe a ameaça que uma igreja adoradora tem contra ele. Uma igreja verdadeiramente adoradora é uma ameaça para o inferno. O diabo, ele não vai respeitar o teu grito. Em nome de Jesus, sai! Ele vai respeitar a sinceridade e verdade. Eu já fui em igrejas pregar, ministrar, a pessoa possessa, 10 tentando expulsar o demônio quebrando tudo. Quase que o demônio está levantando o dedo, falando assim, quem que eu tenho que obedecer? Porque tem 10 pessoas orando ao mesmo tempo. Mão para trás, sai agora. Não, é mão para trás ou sai agora? O que é primeiro agora? Por quê? Quando se tem uma fé fingida e na hora que o inferno, o império das trevas se manifesta, não sabe agir. E aí a gente chegar numa palavra, na autoridade do nome de Jesus, sai. Acabou. O diabo não respeita grito. O diabo não respeita uma Bíblia que a gente carrega assim. O diabo não respeita a nossa postura de crente fisicamente falando. O diabo não respeita quantas pessoas tem na igreja. O diabo respeita o quê? Autênticos e verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, que tem de fato a autoridade de Deus. E você precisa ser perfeito? Eu? Não. Só precisa ser alguém o quê? Sincero de coração. É igual um amigo que você conversa. Deus, hoje eu não estou me sentindo bem. Deus, estou me sentindo cansado. Esses tempos eu estava ansioso, aflito por muitas coisas. Meu Deus, eu orando, Deus, aquilo. Aí Deus parou, mas ele me quebrou. Eu ouvi a voz dele tão doce. Ele falou assim, você não precisa fazer esse teatro todo, ficar assim. Só diga para mim o que você precisa. Fala para mim o que você está precisando. Falei, pai, eu estou precisando disso. E em menos de uma semana veio na minha mão o que eu precisava. Lembro-me da sua fé sem fingimento. Faz uma análise você mesmo. O quanto da tua vida espiritual hoje é realmente verdade, o quanto é uma fé fingida. Será que é só eu? Será que eu estou pregando só para mim? Quem aqui, um dado momento da sua vida, você teve uma atitude de uma fé fingida? Levanta a mão bem alto. Quem não levantar a mão agora, nós vamos orar para ser promovido nesse exato momento. Os céus estão abertos esperando por você, meu irmão.
São Pedro já está na porta do céu esperando você entrar já. E você vai subir. Pedro, tu me amas? Claro que eu te amo. Fé? Perguntou a segunda vez: Pedro, tu me amas? Claro que eu te amo. Somebody love. Os mais antigos vão lembrar. Pensei, estava pescando, ia pegar um dourado, pensei em pegá-lo, pensei em não pegá-lo. Peguei e trouxe para ti, amado Memê. Que Memê? Messias. Pedro, para de conversa. Tu me amas? E ele se entristeceu por perguntar. A terceira vez. Porque ele lembrou do quê? Deixa eu te ensinar uma coisa. Quando Deus te lembra de onde você caiu, não é para apontar o teu defeito, mas trazer você para a verdade. Você pode aplaudir a Jesus? Porque pior do que o erro e o pecado é vivermos no engano achando que nada aconteceu. Quando Deus revela para você e faz você entender onde você caiu, não é para apontar aquilo, isso é forte, pega essa. Não é para apontar isso como um destino para você, mas levar você a um lugar de arrependimento onde vai te levar para o teu destino. O que você viveu e falhou não é o teu destino, mas reconhecer o seu passado, onde você errou, vai te destravar para o teu destino que está esperando para você. Tá bom, Pedro, agora você está apto para cuidar das minhas ovelhas. Um homem que havia negado, traído a Jesus, ele escolheu para ser o primeiro pastor da igreja de Atos. E qual foi a qualificação dele? Ser sincero. Deus teve que ajudar, Jesus teve que ir até ele para fazer ele ser, reconhecendo que ele negou a Jesus. Uma coisa que nós temos que entender, para não cair na religiosidade: o fato de Deus me perdoar do meu pecado não me exime de reconhecer que eu pequei. Aquele que confessa, aquele que, de novo, aquele que, e deixa. Ele faz eu e você confessarmos primeiro, para reconhecer. Você reconheceu? Está perdoado. Agora volta para o teu destino profético. José, eu perdoei meus irmãos, mas manda só trazer meu irmão mais novo, coloca lá umas peças de ouro na bagagem dele. Ai, que legal. Poder fazer ele sentir na pele um pouco o que eles fizeram para mim. Mas o texto diz, quando José tira os brincos, quando ele tira a maquiagem do Egito, ele se apresenta de verdade para os seus irmãos e fala: por acaso eu sou Deus na vida de vocês? Vocês me tentaram mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bênção. A Bíblia fala assim: e falou José ao coração dos seus irmãos. Quando ele tirou a maquiagem, quando ele parou de manipular. Jacó se veste de Esaú, simulador. Quem é que está aqui? Que a bênção é para Esaú. Sou eu, teu filho Esaú. A voz é de Jacó, mas o braço é de Esaú. Tudo bem, eu não estou enxergando mesmo direito. Jacó aprendeu a ser um simulador. O que é o simulador? O camaleão. Ele é quem ele precisa ser para obter o que quer ter. Obstinados são simuladores e não aceitam o processo de correção e arrependimento. Quando correção e arrependimento não te expõe, mas te leva para o teu destino profético. Quando Deus fala assim, ó, você pecou aqui, esse não é o teu destino, o teu passado. Mas reconhecer o teu passado, recebe o perdão e te impulsiona para o teu destino.
Qual é o teu nome? Esaú. Ok. Ele abençoa a Jacó pensando que é Esaú. Lá na frente, o anjo que Jacó está lutando com ele, ele fala assim: eu quero a tua bênção, me dá a tua bênção, me dá a tua bênção, eu não te deixo ir enquanto você não me dá a tua bênção. Aí o anjo vira para ele e fala assim: tá, mas qual é o teu nome? Quando ele queria a bênção do pai, ele mentiu e simulou. Agora o anjo falou: você quer a bênção? Você vai ter que falar o teu nome, você vai falar quem você é de verdade. A bênção é nominal. Olha o que o teu irmão fala: a bênção é nominal. Fala: o propósito de Deus para a sua vida é nominal. Fala: a unção de Deus para a tua vida é nominal. Então olha para mim. Quando é que você vai alcançar a bênção, o propósito e a unção? Se você ficar sendo simulador. Deus é o Deus que chama pelo nome. Ele não vai abençoar a pessoa errada. Ele não vai ungir a pessoa que nós representamos ser, enquanto nós sumimos de verdade. Meu nome é Jacó. Aí o anjo fala: disseste bem. A palavra não chegou nos teus lábios, mas Deus já conhece. Mas Ele precisa da sua confissão. Ele precisa que você reconheça. Eu vou te dizer com sinceridade, Deus, quem eu sou. Eu vou te dizer com sinceridade, Deus, quem eu tenho sido. Eu vou te dizer com sinceridade como eu tenho me sentido. Fala: fé sem fingimento. Ah, Senhor, nos livra de uma fé fingida. 2 Crônicas 16, verso 9. 2 Crônicas 16, 9 diz: porquanto o Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Ele só pode dar força e derramar a sua glória para aqueles cujo coração estão totalmente voltados com sinceridade para ele. Você não pode deixar nada dividir o teu coração. Sabe o que Deus mais deseja nesta noite? Sabe qual a maior oferta que você pode dar para Deus nesse culto? A sua total e sincera atenção. Eu me lembro que eu estava pregando numa igreja de 8.000 membros. Nas primeiras fileiras estavam os líderes. E eu desci para orar. Quando eu cheguei na terceira fileira, isso quer dizer que ainda estava na fileira dos líderes, acredite se você quiser, havia um homem barbado, deve ter uns 24, 25 anos, jogando Fruit Ninja no celular, enquanto eu estava orando por batismo no Espírito Santo. Uma fé fingida. E aí no dia da adversidade nós queremos encontrar a nossa fé, para poder ir agora, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma cura, eu preciso da cura do meu filho, eu preciso do meu casamento, eu preciso da... Aí a gente não encontra, porque durante muito tempo a gente viveu uma fé e a gente se adaptou, aprendeu. O que Deus mais quer de nós como oferta nessa noite é a intensidade da nossa entrega do nosso coração, a atenção. E o que o diabo mais quer de você nessa noite é que você esteja aqui, o teu coração e a tua mente lá fora. Isso não é só dentro da igreja. Vamos fazer um jantar em família. E aí tem cada um com o seu celular. Estão todos sentados à mesa, mas todos os corações e mentes não estão à mesa. Amor, esta noite eu quero jantar com você. Mas quando pego o celular, o corpo está à mesa, mas a mente e o coração não está com o seu amor. E ali é uma fé fingida. Ali é uma simulação. Nós temos feito isso nos relacionamentos. Nós temos feito isso com nossos filhos, cônjuges.
Nós temos feito isso com Deus. E achamos que está tudo bem. E Ele está falando, filho meu, dai-me o teu coração. Eu me agrado de um coração quebrantado. O que é isso? Reconheça hoje. Às vezes você está aqui, tua cabeça está lá fora. Você nem está me ouvindo aqui. Você já não está apto para ser um adorador. O inimigo já conseguiu te atingir. E não é porque o culto está ruim, é porque o pregador é ruim. Não. É porque você tem uma fé fingida. Eu acho que eu tenho que ir para aquela igreja, lá vai ter a minha resposta. Eu acho que eu deveria congregar, se eu congregasse naquela igreja, seria diferente. Quem faz a igreja somos nós. Eu me lembro que a minha mãe, ela era professora. E um dia ela falou uma coisa que eu nunca esqueci quando eu era criança. Ela falou, os alunos reclamando do colégio e tudo, ela falou, quem faz a escola é o aluno. Se um colégio tiver bons alunos, vai ter uma boa escola. O que torna esse lugar uma igreja? Não é esse prédio. O prédio é uma ferramenta, somos nós. O inimigo quer tornar você uma pessoa normal. Alguém que vai na igreja e assiste um culto. Quando todas as vezes que você tem oportunidade de estar aqui, você tem a oportunidade de tocar os céus com a tua adoração. De alcançar o coração de Deus. O Espírito Santo está aqui nessa noite, Ele quer me renovar você. Deus deseja um coração sincero. Hebreus, eu vou ler Hebreus 10, 22 e vou orar com você. Hebreus 10, 22 diz assim: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo nossos corpos lavados com água pura. Aproximemos com o coração sincero. A maior oferta que Ele quer nessa noite é a sua atenção, o seu coração. Ele está com saudade de você. Naquela época nós não tínhamos projetores, nós não tínhamos som. Eu me lembro, eu estou com 46 anos, com 6 anos de idade. Eu sinto o cheiro dos bancos quando eu falo. Os chapéus e as capas pendurados dos irmãos, guarda-chuvas, bicicletário. E quando não tinha nenhum instrumento, nós adorávamos da melhor forma. Eu lembro do pastor, meu pastor, com um pandeiro. Não pode ser Cristo o coração que ama Cristo. Não pode ser triste um pandeiro. E todo mundo, Deus, não pode. O povo desafinado, o povo fazia das palmas o seu instrumento. Agora hoje tem todo equipamento, tem a cadeira. E você pega às vezes 10 cantando na adoração. E tem uns 20 dublando. Aí você chega perto e não está cantando nada. Fé fingida. Dublando. Você está com preguiça de cantar, virou um dublador. Por isso eu canto, glória, aleluia. Não pode ser triste. Aí, ó, um batendo palma e todo mundo assistindo. A Deus, por isso eu canto, glória, aleluia. Não pode ser triste um coração que ama a Deus. Não pode ser triste um coração que ama a Cristo. Não pode ser triste um coração que ama a Deus. Não pode ser coração que ama. Não pode ser um coração que ama a Deus. Por isso eu canto. Glória, aleluia. Glória. Não pode ser triste um coração que ama a Deus. Por isso eu. Glória. Não pode ser triste um coração que ama a Deus.
Aleluia. Glória a Deus. Então eu te pergunto, nós adoramos porque aqui está com instrumentos, está tudo? Não, nós adoramos porque o nosso coração transborda de amor, de alegria, de gratidão. Você pode ter todos os melhores adoradores, como aqui nessa noite, que maravilha esses adoradores. E ainda assim, estou cansado. Eu vou ficar meia hora em pé adorando? Não. As pessoas hoje colocam aquele óculos virtual, simuladores. Estamos vivendo um mundo de simulações. Queremos viver uma comunhão de verdade com o Espírito Santo. Talvez, o que ele precisa dizer para você e para mim nessa noite, para a gente dizer, Senhor, me perdoa. Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Jacó, chega até o anjo, me abençoa. Qual é o teu nome? E eu menti para o meu pai, o meu nome. E o anjo está perguntando meu nome agora. O Senhor está nesta noite dizendo, o que você simulou? Onde tem uma simulação dentro de você? Tem um vírus aí, tem que tirar o vírus. Que essas provações que você viveu foi para te amadurecer, não foi para te matar. Não pode roubar a tua alegria. Não pode ser triste um coração que ama Deus. Aleluia. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Eu queria que você refletisse nessa palavra. Oh, Jesus. Assim mesmo, sem louvor. Porque é o Espírito Santo que está fazendo a obra aí. Às vezes você já até acostumou, agora o louvor tem que subir. Eu gostei dos meninos aqui, porque eles, está vendo, esperaram a voz de comando. Esses dias eu estava num lugar ministrando, estava assim um ambiente já todo preparado, assim, para o quebrantamento. Aí, de repente, do nada, eu estava assim, para o final, os meninos do louvor subiu. Eu falei, não é para vocês. Aí todo mundo voltou no automático, levantando, vai acabar o culto. Eu falei, vocês subiram sem eu falar, que era para subir, não esperou a voz de comando. Aí a igreja já entrou no automático, porque eles já estão acostumados a simular. 30 minutos falando de dinheiro. Para um simulador, ensinar princípio de generosidade é falar de dinheiro. Para um adorador, está falando de adoração. Não, agora vamos orar. Aí os meninos já no automático. Você tem que seguir a nuvem. Aí todo mundo, já vai acabar, vamos ficar de pé. Glória a Deus, está acabando o culto. Se você... A pergunta que eu quero fazer para você refletir. Você está saindo dessa igreja hoje, melhor ou pior do que você entrou? Você está saindo mais rico de Deus ou mais pobre? Todos os cultos é uma oportunidade do meu e do seu coração ser alinhado com o coração de Deus. O diabo não precisa tirar você da igreja. Ele não precisa desviar você, ele só precisa adulterar o teu coração. Ele só precisa tirar de você, do teu coração, o desejo de adorar. O Espírito Santo gera um quebrantamento em nós. Transforma o nosso coração, que o nosso coração se volte para ti. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só para te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular.
por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Novamente, Senhor, não quero que meus olhos, Senhor, não quero que os meus olhos, o que fez você perder o brilho, hoje Ele quer te restaurar. Perca o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Chora lá, balabalabalabastura, Eu queria pedir para o louvor vir agora. Eu queria orar por você que precisa de um renovo de Deus. Pastor, eu preciso de um renovo. É tão difícil hoje, às vezes, até essas chamadas na igreja. Irmãos, quantos precisam de cura? Aí não vem ninguém, termina o culto. Eu estou doente. Por que você não foi na frente? Fiquei com vergonha. É vergonha ou é reputação? É vergonha ou orgulho? É vergonha ou é simulação? Gente, irmãos, quantos precisam de ser renovados? Vamos orar para quem precisa ser renovado. A primeira condição para mim receber algo é reconhecer que eu necessito. Para que, escute o que eu vou dizer, para que um paciente seja curado, ele tem que se comprometer com o tratamento. Jesus, ele diz assim, escute o que Jesus falou, uma denúncia. Eu vim para os doentes e não para os sãos. Quem eram os sãos do dia de Jesus? Doentes que não reconheciam que estava doente, porque não tinha ninguém são. Deixa o som do meu jeito, tá? Fala para o teu irmão assim, doentes que não reconhecem a sua doença são os sãos do dia de Jesus. Jesus falou, eu vim para os doentes, não para os sãos. Porque os sãos não precisam de remédio. O que Jesus está dizendo? Tem gente doente que não compromete com o tratamento. Nessa noite, eu preciso de remédio, eu preciso de cura, irmãos. Eu preciso ser renovado. Todos os dias eu falo, todos os dias. Sabe, eu estava falando com pastores ali agora, essa semana, eu falei assim, vou te dar um conselho para vocês. Sempre se perguntam o porquê você está fazendo o que você está fazendo. Qual é a motivação? Porque aí está o segredo. Em tudo que se deve guardar, guarda o seu. Por que você faz o que você faz, revela hoje o teu coração. Se é saudável ou doente. Quer que todos, por gentileza, fiquem de pé, no nome de Jesus. Isso, bem suave assim o louvor. Agora, pelo menos sem bateria nesse primeiro momento. Eu queria que você que precisa de um renovo de Deus, eu queria que você viesse aqui à frente como um sinal de reconhecimento, de humildade. Eu quero orar por você. Você precisa de cura, restauração, renovo. Você que reconhece que em alguns momentos você estava simulando, que em alguns momentos você simulou, que você em alguns momentos entrou no automático, não porque você é mau, mas porque foi um ataque terrível. Mas você deseja ser restaurado. O Espírito Santo está aqui, à
tua presença. Eu sinto Ele aqui neste lugar. Sabe? E Ele deu essa palavra porque Ele nos ama. Ele me ama. O dia que Deus deu essa palavra primeiro, porque tudo que eu prego, Deus dá a palavra para mim. A palavra tem que ser uma verdade em mim. Eu falo, Senhor, me perdoa. Eu preciso voltar aqui no primeiro amor, aqui. Avivamento é antecedido por arrependimento. Clama, antes do louvor começar a cantar, eles estão fazendo, eu sinto uma presença de Deus tão forte neste lugar. Porque onde tem arrependimento, tem a glória.